E até para começar, a gente queria saber um pouco como foi o início da sua carreira, a trajetória até a posição que você chegou hoje, né, de gerente de negócios da Associação Comercial de Santos. Legal. Então eu vi toda essa evolução, né? Do papel pro digital, pro eletrônico, pra digitalização, né? Então é isso. E tem que ter, né? Hoje em dia, se você não tiver a tecnologia de ponta, assim, Sim. fica sim. difícil, né? Não, hoje se você não tiver investindo nisso aí, tu vai ficar pra trás, né? Não tem jeito, tem que investir. Não é barato, mas é necessário, né? É o que a gente sempre fala. Isso. Você ia Eu ia falar comentar isso Fala aí, mas pode não, falar. fala. Então Não sabia, legal isso a aí. história da É. associação comercial na verdade, não é só importante para Santos. Na verdade, a história da associação é importante para Santos, para São Paulo, para o Brasil e até para o mercado internacional. Olá, seja bem-vindo à Hora do Pod, o podcast pra toda hora. Aqui é o Jean, Sou o Rudolf. Guilherme na mesa. Tudo bem, pessoal? E aí, pessoal, antes do Guilherme apresentar quem que a gente vai fazer o nosso bate-papo de hoje, pessoal, inscrevam-se, curtam e compartilhem. É muito importante para que a gente possa trazer pessoas como quem, Guilherme? Bom, hoje estamos com o Ricardo de Souza Melo, que é gerente de negócios da Associação Comercial de Santos. E hoje a gente vai falar um pouco mais sobre sua trajetória. Então eu tenho certeza que a gente vai ter uma ótima conversa e bora pro papo. Seja bem-vindo, Ricardo, tudo bom? Tudo bem? Eu que agradeço aí a oportunidade de estar participando do programa de vocês. É uma honra. Demorei muito para vir, né? Mas agora chegou o grande dia. Chegou. Bacana, Ricardo. A gente tá muito feliz aí com a sua presença, né? Tenho certeza que vai ser muito bacana o pessoal conhecer mais você e conhecer a história da ACS, né? Sim. E até para começar, a gente queria saber um pouco como foi o início da sua carreira, a trajetória até a posição que você chegou hoje, né, de gerente de negócios da Associação Comercial de Santos. Certo. Eu já falei diversas vezes, né, sobre essa situação. Parece que todo mundo me pergunta a mesma coisa e eu acabo sempre voltando na mesma tecla. Eu comecei a trabalhar com 12 anos, né, na associação comercial. Na época, eu gostava de surfar, né, de ter minhas coisas, né, comprar prancha, roupa, aqueles negócios todos. E meus pais não tinham condições, né, de arcar com esses custos. E aí, eu conversando com meu tio, que na época era o contador da CS, eu falei, pô tio, será que você não consegue me arrumar um trabalho lá na associação, né? Eu preciso trabalhar, preciso... Ele falou assim, ó, você tem 12 anos, né? Em tese não pode trabalhar. Eu posso tentar ver alguma coisa lá na associação, mas não te prometo nada. E aí, passado alguns dias, meu tio me ligou e falou assim, ó, Ricardo, tem uma vaga na associação para trabalhar como office boy, tem que entregar documentação. Se você quiser, você pode ir. Só que como você estuda, você só vai poder trabalhar só na... O meio período ali. Não, né? poderia trabalhar o dia inteiro, só que só nas férias escolares. Então, eu comecei a trabalhar na associação. Na verdade, não foi o meu primeiro emprego. Cheguei a trabalhar em posto de gasolina, lavando carro. Nunca tive problema com trabalho, né? E aí, eu fui para a associação trabalhando só em julho, dezembro e janeiro, né? Então entregava documentação, os clientes da associação na época era tudo papel, né? Então a gente tinha que visitar as empresas, entregar um manifesto, uns documentos que era muito documentação. A gente saía com uma pasta, assim, cada office boy da associação saía com uma pasta no braço e ficava andando pelo centro de Santos entregando esses documentos. E o centro, acho que naquela época era lotado, né? Na verdade não tinha, tinha a quantidade de empresas era muito maior, né? Hoje tá tudo fechado. Ontem eu pegando esse gancho aí, peguei um Uber acabei de sair de um associado nosso, aí ele entrou pela João Pessoa, depois entrou na General Câmara, né? Meu, a quantidade de empresas, né, que às vezes a gente não vê que fechou depois da pandemia, Sim. é absurdo. Foi. Sinceramente, eu não sei o que vai ser feito para que essas empresas tenham vida, porque acabou, né? Foi devastador aí. Ainda o VLT também, que parece... Ontem eu tava vendo uma matéria dos comerciantes, né? Reclamando por conta do VLT e tudo mais. Então, E parece assim, que acho que é só ano que vem ainda, né, gente? Não, então, o VLT, ele é uma
algo que, pra mim, na minha opinião, vai melhorar o centro. Também Quando acho, ele também estiver- concordo. Quando ele Também estiver concordo. pronto. O que eles têm que fazer é... Igual, o governo, a prefeitura fica falando que é empurrando pro Estado, que é obra do Estado, obra do Sim. Estado. Só que eles têm que agir um pouquinho mais rápido, falando, tem que apressar essa obra aqui. Tem que porque... pressionar, né? Exatamente, pra tem que entrega. pressionar. Porque o que que acontece? Muitos reclamam do estacionamento. Sim. Igual hoje, eles fecham, não pode passar, não tem estacionamento, Sim. porque o VLT, teoricamente, teria que fazer o percurso de teste das 10 horas da manhã até as 4 horas da tarde. Certo. Só que raramente ele faz Esse percurso. esse percurso neste horário. E esse horário é o horário de pico das lojas. Entendi. Ou seja, poxa, tem que ter um bom senso. Sim. Faz das 5 até as 8 horas da noite. Alguma coisa assim, porque é passar Pra atrapalhar o VLT comerciante, pra não né? atrapalhar o comerciante. Então Sim. isso é muito importante. Não, Também. tem que ser feito alguma coisa. Se aqui fosse a China, já tava pronto, né? Tava tudo pronto funcionando, mas não é China, né? Então a gente sabe que existe muitas burocracias aí. Sim. Tudo que envolve o governo, a gente sabe como é difícil as coisas acontecerem. E aí, voltando à minha história, né? Sim. Na associação, aí trabalhei com 12 anos, nesses meses que eu citei. Depois trabalhei no ano seguinte, com 13 anos, a mesma coisa, com 14 anos também. Até então que em dezembro, né, quando eu fiz 14 anos, quando eu tava com 14 anos, o diretor na época, né, o administrador, pegou e falou assim, ó, Ricardo, a gente não vai mais precisar de você, porque a gente contratou uma pessoa para cobrir as férias, né? Que na verdade, a minha função lá era cobrir férias de office boys, né? Entendi. Então os office boys saíam nesses meses, exatamente de férias escolares, e eu cobria esses office boys. E aí, eu não fui mais chamado pra associação. Fiquei triste na época, fiquei triste pra caramba, né? Falei, pô, gostava tanto da associação e tudo mais. E aí eu fui trabalhar com outras coisas. Entrei no campus, aí fui trabalhar na Caixa Econômica Federal, Penhor, tinha lá na Conselheiro Neves. Trabalhei um tempo também. Aí saí do campus, aí fui trabalhar com um primo, que é despachante policial. Documentação de carro, né? Multa, tinha que ir na Polícia Civil, apresentar documento, tirar histórico criminal, né? Atestado criminal, né? Dos motoristas de táxi, né? Que meu primo era especialista nessa área de táxi e tudo mais. Aí trabalhei lá por um bom tempo também. Aí meu tio, passado um tempo, meu tio me ligou. Falou, Ricardo, teve um funcionário aqui da associação que ele faleceu, office boy, e a associação vai contratar. Você não quer voltar pra associação? Eu falei, pô, tio, uma honra voltar pra associação. Eu amo a CS. Falei, então pode vir. Aí no dia seguinte eu fui lá e me contrataram. É legal, 14, você tinha 14? Aí eu já tinha 17 anos. Ah, tá. Eu já tinha legal. 17 anos, foi em 99. Já foi efetivado, então. Aí eu fui efetivado mesmo, dia 6 de dezembro de 99. Olha. Aí até agora Marcou, hein? Até a data. você sabe. Aí são 25 anos aí na CS. E passei por várias áreas. Primeiro eu fui para a área de TI, né? Na época era CPD, né? CPD. Não era nem TI, né? Era CPD. Trabalhei no CPD uns 2 anos. Depois de lá, fui pro certificado de origem, que é hoje na CS é o serviço mais importante ligado à exportação, né, de produtos. A associação é uma das entidades, uma das maiores entidades representativas do agronegócio no Brasil. E eu me tornei, né? Trabalhei nessa área, me tornei até chegar à supervisão. Me tornei supervisor da área de certificado de origem. Fiquei 15 anos, né? 15 anos como supervisor. E aí a diretoria que assumiu a diretoria do ano de 2020, que é a diretoria liderada pelo Mauro Samarco, que é o presidente atual da CS. A diretoria me fez uma proposta para a gente assumir a área comercial, que nós não tínhamos área comercial na CS. Né? A CS ela não tinha como prioridade conversar com o mercado. Ela não falava nem com A, nem com B. Ela não se comunicava nem com seus próprios associados. Então, meu papel a criação da área comercial foi para a gente olhar como é que estava funcionando o mercado, o que a gente poderia explorar de oportunidade. Então, eu visito os associados, a gente aumentou o número de associados. Antes de ter área comercial, nós tínhamos 247 associados. Né?
Hoje nós estamos com 380, né? Bacana. Houve um acréscimo muito grande de associados. E também houve um aumento nos serviços que a gente tem, né? Então, o meu papel basicamente é aumentar o quadro associativo, é aumentar os ganhos, né? As receitas com os serviços que a gente tem, principalmente na área de certificado de origem, que é o core business, né, da CS, é o serviço que paga as contas da CS, né? A Aham. associação, ela não vive exclusivamente da contribuição associativa, né? Vocês são nossos associados. Não vive da contribuição associativa, ela vive exatamente desse serviço que representa praticamente 80% do nosso negócio. Então, ele é extremamente importante para a CS. Ah, pô, legal. E ainda agro, né? Bem forte, né? Suco de laranja, soja, milho, proteína Isso que eu ia animal, perguntar, algodão café, também? algodão, tudo que você possa imaginar voltado ao agronegócio, somos nós que fazemos esses certificados de origem, Pô, né? bacana. Então, a gente tem Legal. Sim. a Associação Comercial de Santos, ela é uma associação comercial diferente de todas as outras associações comerciais. Não porque somos melhores, mas sim porque nascemos diferente, né? Eu vou contar um pouco da história da CS. Nascemos diferente. A gente nasceu por conta do café, né? Da época do café, né? Tem quantos anos a associação comercial? Tem 155 anos, né? 155. A associação é de 1870 faz agora 155, dia 22 de dezembro. Tá? Então, a 155, 154, né? Se a gente for mais exato, preciso. Ali, né? 154 anos atrás, os cafeicultores, né? Eles se uniram para montar uma associação comercial que viesse a lutar pelos anseios da categoria, né? O café ele vinha do interior de São Paulo, de Minas Gerais, então demorava muito para chegar no Porto de Santos, então eles criaram a associação com esse objetivo. A associação comandou o porto antes de vir uma autoridade portuária, né? Antes de ter toda essa parte, ser o porto organizado. Quem fazia todo o embarque e desembarque de produto, fazia a contratação de mão de obra, era a Associação Comercial de Santos. Então, Não sabia, legal isso a aí. história da É. associação comercial, na verdade, não é só importante para Santos. Na verdade, a história da associação é importante para Santos, para São Paulo, para o Brasil e até para o mercado internacional. Tá? Então, a CS é bem diferente. Quando eu falei que a associação é diferente, é porque se você for uma associação comercial de São Vicente, Guarujá, Praia Grande, ela lida com comércio de rua, lojas, calçados, né, restaurantes e tudo mais. A de Santos, ela não faz isso. Aqui em Santos, quem faz isso é o Sindicato do Comércio Varejista, que também é nosso associado. Mas a associação não se dedica a esse nicho, né? Sim. Ela se dedica a outros negócios. Então, por isso que nós bacana. somos diferente, né? A gente até brinca, a gente fala que a gente é o bicho mais estranho das associações comerciais de Santos, entendeu? Tem esse diferencial. Então é isso. Ricardo, e como que é seu dia a dia na associação comercial? Quais são suas responsabilidades, assim? Você falou um pouquinho já, né? Mas... na verdade a gente tem na CS, como de praxe, ver como é que tá atuando o mercado, né? Fazendo pesquisa de empresas, como a gente tem que atuar em determinados segmentos. Então, a gente faz uma pesquisa, né, de mercado, visita algumas empresas estratégicas, né, para a gente, principalmente na área de exportação. Então, a gente tem um sistema onde a gente consegue fazer as inclusões de informação, a gente faz os cruzamentos e a gente começa a mapear, começa a ver LinkedIn, né, ver quem seria as pessoas com quem a gente deveria falar. Então, o LinkedIn é uma ferramenta super importante para nós também, para a gente identificar quem é o CEO, quem é o gerente de exportação, para a gente acabar chegando nessas pessoas e a gente conseguir êxito no serviço. Fora isso, a gente tem os atendimentos via WhatsApp de clientes sempre precisando, né? A gente sempre tem por missão ser o elo entre o associado e a diretoria da CS ou entre o associado e os serviços que a associação tem, né? Então, eu acabo sendo uma ponte aí entre os associados. Então, toda vez que eu associado, eu quero alugar um espaço, ou então eu quero marcar uma reunião, fazer um evento, esses clientes acabam me procurando, né? Então, basicamente é isso, né? Fora os trabalhos de dia a dia que a gente tem que fazer, né? Participar de reuniões, eventos, né? Tudo isso, tudo que a gente faz dentro da associação, né? Eu te acompanho no LinkedIn, Sim. até a gente se conheceu por lá, né? Por lá, E eu vejo que você visita muitos associados. Né? Então, pra você ver, né? Hoje eu tô aqui, né? Mas é tudo bem diferente. No passado era bem diferente. Eu sou uma pessoa muito tímida, né?
Ainda sou, mas tive que aprender, né? Tive que aprender a não ser, ou então parecer que não sou tímido, né? Mas eu sempre fui um cara bem tímido, sempre gostei de brincar, mas quando era pra falar com várias pessoas ou pra conversar, eu era bem tímido, então eu tinha muita dificuldade. E aí, eu me recordo que, belo dia, quando um diretor lá da CS me chamou, né? Falou assim, ó, Ricardo, é o seguinte, não dá pra você ficar na área que você tá, você tem que ir pra área comercial. E aí eu falei assim, ó, vai me desculpar, mas eu não quero. Pô, por que tu não quer? Porque não vai dar certo, cara. Eu sou um cara tímido. Sou um cara que não gosta de fazer reunião. Sou um cara que não gosta de falar com ninguém. Sou um cara na minha, né? E o comercial é tudo. Totalmente diverso, né? Eu falei Sim. assim, como eu vou conseguir fazer isso, né? Eu falei, eu não quero. E aí ele ficava batendo por uns 3 meses. Não, Ricardo, tem que ir para a área comercial, tem que ir para a área comercial. E aí era um diretor que falava isso, aí era o outro diretor também falava assim, e agora? Aí eu falei assim, não, eu não vou para a área comercial. E fiquei relutando com isso. Falei assim, ó, tenho certeza que isso que eles estão fazendo comigo é para me mandar embora. Porque não vai dar certo e eu vou acabar não trazendo os resultados almejados, né? Então eu vou acabar sendo demitido por incompetência, né? E esse era o meu maior medo, né? E aí eu falei, não quero. E aí um belo dia ele falou assim, Ricardo, é hoje. Tem que ir. Aí eu falei assim, Falou pronto. aí eu falei, não, pô, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo. Ele falou assim, não, vai dar, pô, tenho certeza. Eu falei, da onde que tu viu? Eu falava pra ele assim, da onde que você viu que eu tenho perfil pra ser comercial? Pô, tô te falando, eu fui contigo na visita, tu tem perfil de comercial. Não vai dar certo. Tá bom, quer que eu vá, eu vou, mas é o seguinte, se não der certo, minha vaga tá garantida? Ele falou, não, se não der certo, tua vaga tá garantida. Ah, então tá bom. Aí fui. Rapaz, foi difícil. No início. Nossa. Eu achava que conhecia, né? Até o diretor me perguntou assim, um dos diretores perguntou assim, fez uma pergunta, né? Que eu gravo até hoje. Eu sentei na cadeira conversando com ele. Ele falou assim pra mim, Ricardo, você acha que você conhece bastante pessoas? Eu falei, sim, acredito que conheço, sim, bastante pessoas. Você acha que se a associação te mandar embora hoje, amanhã tu tem emprego? Eu falei, sim. Aí ele falou assim, eu acho que não. Eu falei, por quê? Não sei. Eu acho que tu não tem. Teu nível de relacionamento é ruim. Aí, beleza. Saí da sala, né? Pô, que ele tá querendo falar com isso, né? Aí fui pra casa, fui tomar banho, aí o negócio ficou martelando na minha cabeça, né? Aí eu cheguei, no outro dia eu fiquei pensando. Aí eu falei assim, pô, realmente, quem são as pessoas que eu conheço? E realmente, naquela época, eu não conhecia ninguém, assim, não conhecia um diretor, um CEO, um dono de uma empresa, né? Então, o meu relacionamento era muito ruim, era muito fraco. E realmente ele tinha razão. Se eu fosse mandado embora da associação naquele dia, poderia arrumar emprego? Poderia, mas seria difícil. Ou então, seria por uma condição bem desfavorável, né? Não, então, realmente, ele me fez eu cair a ficha, né? E aí eu comecei a marcar reuniões, né? Tentava marcar reuniões com as empresas, né? E com, Como... com os diretores. Não. O diretor nem conhecia, É né? porque- Eu tentava marcar uma reunião com. Isso que eu ia comentar, porque marcar com o diretor ia Pô, ser. não, ia ser impossível, né? Eu lembro que eu tinha uma lista de empresas que eu conhecia um gerente, né, tal, e comecei por elas, né? Começando. Aí ligava, falava assim, pô, é o Ricardo, tal, eu queria marcar uma reunião. Aí eu falava assim, não, mas pra quê? Não, porque eu queria apresentar um sistema. Não. Tô satisfeito com o sistema que eu utilizo de fulano, eu não preciso reunião. Eu falei, pô, o cara sempre me mandava e-mail. Quer dizer, ninguém queria me receber. Foi a maior dificuldade da minha vida, cara. Ninguém queria me receber. E aí, a minha diretoria começou a me cobrar. Cadê os resultados? Cadê os resultados? E eu comecei a ficar nervoso e eu não conseguia trazer resultado. E aí, uma das reuniões, eu falei assim, eu falei pra vocês que não ia dar certo, vocês ficaram insistindo e tal. Comecei a pegar muita corda. E aí, um belo dia, eu tava tomando um café com os amigos e tal. Aí eles falaram assim, pô, a gente vai lá na Intermodal e tal.
Aí eu falei, pô, cara, nunca fui na Intermodal, pô, posso ir com vocês? Ele falou, pô, pode, vai. Aí fui, né, com 2 colegas, né, despachantes. Fui na Intermodal, nunca tinha ido. Aí cheguei lá na Intermodal, aí a gente chegou lá, falei, caramba, que feira grande, né, tal. Gente pra caramba, tal, um monte de várias empresas. Aí eu falei assim, ó, Aí ele falou assim, pô, mas vou fazer o quê? Aí o cara falou, pô, tu não é comercial, meu amigo? Vai visitar os stands, pô. Se vira. Eu falei, pô, mas eu vou fazer o quê, velho? Ele falou assim, meu irmão, tu é comercial, se vira, meu amigo. Eu falei assim, pô, mas eu vou falar o quê? Ele falou, não, vai lá, pô. Pergunta quem é de exportação, vai falando, pô. Aí eu lembro que ele falou assim, ele apontou pra 3 empresas, essa aqui e essa aqui. Aí eu falei assim, ah, beleza. Aí fui na primeira, gaguejei pra caramba. Gaguejei, não saiu nada. Aí voltei e tal. Eu falei pra ele, ó, velho, não deu muito certo não, velho. Ele falou assim, beleza, eu vou te ajudar. Aí ele foi comigo no segundo stand. Aí ele falou assim, eu poderia falar com alguém de exportação, tal. Tem alguém aí, né? Tem sim. Aí chamou, aí veio uma mulher, tal. E aí ele falou assim, ó, meu nome é Ricardo. Ele se passou por mim. Olha. Falou, sou Ricardo, sou gerente de negócios da associação, tal. Gostaria de ver com você como que a gente pode conversar sobre exportação. Tem algum cartão com que eu possa, até para não te atrapalhar, possa te mandar uma proposta, uma apresentação, tal. Aí a mulher, muito gentil, falou assim, tá aqui meu cartão, entregou para ele. Ele se passou pelo Ricardo. E aí ele falou, tá vendo como é que é? Aí eu falei assim, pô, legal, cara. Eu falei assim, pô, já pode trabalhar comigo, ainda tirei um sarro dele. Aí beleza. Aí no outro eu falei, não vou não. Aí nem fui no terceiro. Eu falei, não vou não. Hoje eu não tô legal pra ir e tal, beleza. Mas é legal esse amigo, né? Que ele Legal, te deu pô. uma... Ele me deu uma orientação pra fazer. É, Deu um empurrão, né? bacana. Não, o empurrão foi depois. Aí beleza. Vai chegar no empurrão aí. Pô, o empurrão vai chegar agora. Aí chegamos, aí a gente pegou o carro e tal. Aí paramos naquele, não é frango assado, é um que tem na descida da Imigrantes. Sei. Não é Zona Azul, né? É azul, não sei o que lá, Não azul. tô lembrando. Tem, Mas, assim, Tem uns lá que tem o Madeiro, né? Bem na sim, descida tem da o Imigrantes. McDonald's do lado Tem o ali. McDonald's. Isso. Aí a gente parou nesse lugar aí. Aí a gente comeu um espetinho de frango, né? E aí ele falou assim, cara, posso te falar uma coisa? Eu falei, pode. Cara, tu é o cara mais ruim que eu já vi na área comercial. Eu falei, pô, meu amigo, tu é meu amigo ou tu é meu inimigo, velho? Eu falei, não, tô sendo bem sincero contigo, tu é ruim, cara. Tu é ruim. Meu irmão, tu vai ser mandado embora da associação, tu é muito fraco. Eu falei, meu irmão, se fosse pra tu vir se fosse pra eu vir, pra tu ficar pra tu me esculachar, nem tinha vindo Cara, mas contigo, esse é velho. seu amigo mesmo. Exatamente. Aí eu peguei, fiquei com raiva na hora, né? Mas não demonstrei, fiquei com raiva, beleza. Aí, cara, cheguei em casa, tomei banho. Aí eu falei, ó, minha história muda a partir de hoje. Eu vou ser um novo Ricardo. Meu amigo, no outro dia eu vim aqui no sindicato despachante. Apertei o primeiro andar. Fui em todas as empresas. Eu quero falar com o gerente de exportação. Tal. Não sei o que. Não, eu quero falar com alguém aí, tal. Aí comecei, velho. Perdi a vergonha. Caí pra dentro da área. Eu falei assim, agora eu vou ter que fazer mudar. Minha história muda a partir de hoje. E aí fiz acontecer, porque eu tinha muita vergonha, eu tinha muita dificuldade. E aí começou a me receber. Aí eu comecei a participar dos eventos dos sindicatos dos despachantes. Aí comecei a conhecer outros despachantes. E aí foi indo, o relacionamento foi aumentando. E hoje, graças a Deus, eu já não tenho mais essa dificuldade para ser recebido. Hoje, graças a Deus, eu conheço outras pessoas. Exatamente como o meu diretor me falou, hoje meu leque de amizade, meu leque de relacionamento, né, de network, é um relacionamento totalmente diferente do passado, né? Então, foi assim que aqui estou, né, na área de negócios na associação comercial. Legal, A história é legal. muito legal, viu? Obrigado. Eu não sabia que era tanto assim, Ricardo. Você falou já pra mim que tinha vergonha e tal, que era tímido. Era muito tímido, muito Que tímido. eu até não acredito, né? Mas era, pô, vocês não têm ideia. Pô. Eu sei o que eu passei, cara. Só quem passa, né, sabe, né? Sim. Mas eu acho legal, assim, até a questão do seu amigo aí, Sim. que acho que a amizade de fato é isso, né? Ser falar verdadeiro, né? a verdade, Falar a ajudar verdade, e
Com certeza ele não falava pra te deixar Não, pelo chateado, contrário. né, Não. pra baixo. Mas ele queria seu crescimento, né? Sim. É assim mesmo em tudo, na vida, né? E conseguiu, né? Conseguiu. Se não fosse ele, né, me falar essas coisas, talvez eu não tivesse mudado. Tivesse continuado do jeito que eu tava achando que eu tava abafando, né? E na Uhum. verdade, tava só passando vergonha, né? Entendeu? É. Então foi bom. Às vezes existem uns chacoalhões que são bons você tomar na vida, né? Sim, precisa, é bom mesmo. E a associação comercial tem alguma atividade, assim, recente, as iniciativas, né? Recentes, assim, da associação comercial? Então, tem sim. Como eu disse pra vocês, vai fazer 4 anos que eu tô na área comercial, né? Há um tempo atrás, a associação ela tinha muito como perfil que que não fosse dado tanta publicidade às ações que eram feitas, né, pela associação. Hoje a gente tem uma gestão totalmente diversa, né? Uma gestão que tem um olhar mais dedicado aos associados. Então a gente tenta toda vez criar novos negócios ou novas interações com os associados. Ano passado a gente criou o Access Day, né, que é um happy hour voltado aos associados, onde a gente tem 10 empresas, né, até 10 empresas falam sobre o seu negócio, né? Então é uma forma de você gerar negócios entre os próprios associados. Vocês já participaram, né? Isso eu ia ter comentado, É. né? Já foi, já. Vocês já primeiro, participaram, né? participaram do Legal. primeiro logo. Vai ser amanhã, Bacana. então, né? Dia 15 a gente tem um Access Day. E aí, normalmente, são bebidas, né? Tem bebidas alcoólicas e não alcoólicas. E a gente normalmente faz um hambúrguer ou faz uma pizza. E aí, depois das apresentações, é um network puro, né? Onde as empresas se conhecem, a gente sempre apresenta um associado para o outro. Então, é uma forma de gerar negócio entre os próprios associados, que esse é o intuito, né? Fora isso, a gente tem diversas outras ações. A gente tem comitê de gestão de pessoas, a gente tem um programa de sustentabilidade, onde a gente tem a Andrea, né? Que ela cuida André, dessa. inclusive, já veio aqui. Isso, já Nossa, veio aqui. ela é 10. Exatamente. E aí a gente tem esse projeto onde os nossos associados contam com orientações e podem ter a associação como uma parceira, né? Então a gente tem isso. A gente tem os serviços lá da CS, né? Que além do certificado de origem, que é o serviço principal, a gente tem programa na TV, onde a gente dá 30 minutos para os nossos associados falar sobre o seu produto, o seu serviço. Então, todos os associados podem fazer esse programa, é gratuito, tá? A gente tem locação de espaços, a gente tem um espaço novo. Vocês conheceram já o espaço novo lá da CS? Lá em cima, né? Lá em cima? Já. Já? No último SD último tava lá. foi lá, né? Então, a gente tá com esse espaço lindo, maravilhoso. Acho que hoje, pelo menos no centro de Santos, acho que talvez na cidade de Santos não tenha um espaço tão bonito como o nosso. Então, os associados contam também com esses novos espaços para fazer suas reuniões, seus eventos, workshop, que tiver ideia para fazer, pode ser feito dentro da CS, né? A gente tem cursos de café, que é tradicional, né? Pela associação, a gente já formou mais de 1.100 pessoas que ou trabalham com café, ou então são pessoas que são apaixonadas por café. A gente tem outros cursos, Key Grader, que é mais voltado à especificação do café, mais para especialistas, né? A gente tem turma que vem turmas estrangeiras, né? O pessoal do Japão. A associação é tão forte no café lá fora, né? Ainda especialmente no Japão e tudo mais. Os japoneses vêm para a associação para estar obtendo conhecimento com a CS. Então, super importante. Temos Câmara de Mediação e Arbitragem, né? Também super importante. Então, ao invés dos associados procurarem o Poder Judiciário, que é mais custoso e mais demorado, pode estar nomeando a CS como uma mediadora, né? Muito mais rápido e barato, né? Que o Poder Judiciário. Então, basta que isso esteja em contrato. Então, basicamente é isso. E outras coisas que a gente tem lá. A gente tem plataforma de cursos, a gente tá com uma parceria para colocar pós-graduação, para que os nossos associados possam fazer pós-graduação. Então, bem legal. Todos os associados têm desconto em todas as faculdades da Baixada Santista. Todas elas são nossos associados. Então,
os associados, né, os funcionários das nossas associadas e os dependentes, tá? Consegue desconto nas faculdades da Baixada. Ah, Então, legal. isso é muito Bacana. importante. A É. gente, de forma semestral, a gente concede aí na faixa entre 600 a 800 bolsas de estudo. Então é bem importante. Faz com que as faculdades também consigam também se manter, ainda mais depois da pandemia, com esses cursos, né? Então isso é bem legal. As faculdades são super parceiras nossas. Por isso a gente promove muito eventos voltados ao agronegócio. Promovemos o maior seminário internacional, praticamente, eu acredito que seja o maior do mundo. Somos nós que fazemos. Eu ia perguntar sobre esse seminário. Então a É gente. qual seminário? Seminário Internacional de Café. Foi um sucesso É um desse ano. Né? sucesso. Pela primeira vez foi em Santos. Ele é no Seminário Internacional do Café de Santos, em Guarujá. Não fazia nenhum sentido. É, não mesmo. Então a gente trouxe pela primeira vez, né, para Santos. Agora a gente vai começar a discutir ao próximo evento que vai ser ano que vem. Ele é bienal, né? Bianual, né? E ele acontece a cada 2 anos, né? Então, O evento foi feito no prédio mesmo da associação? não, foi lá no. É bem maior. Não, Blue foi lá Convention Center, né? foi lá no Men's Convention, lá na Ponta da Praia. Ah, né? legal. Uma observação até referente ao prédio da associação, que eu acho muito bonito. Sim. Ele foi construído na época já para associação? Não. Aquele prédio ele Porque ele fez. parece bem antigo, né? Aquele prédio ele fez 100 anos, né? Ano passado. A gente até comemorou com as fotos, né? Com os vídeos da época e tudo mais. Foi construído junto com a Bolsa, né? Só que o da Bolsa foi entregue antes da CS, alguns meses antes da CS. Então. Ah, tá. Mas Não, mas ele foi construído já para associação mesmo. Sim, então. foi construído para associação. Legal. Mas assim, a associação tinha uma outra sede, né? Tinha uma outra sede depois, né? Porque ela tem 154 anos e aquele prédio só tem 100, né? Sim. Então era uma outra sede, depois teve a construção dessa nova sede que é onde nós estamos hoje. E vocês reformaram lá, ficou Sim, bem Não, bonito. o prédio tá lindo. Tá lindo. A gente tá lindo. passando ainda, não tá pronto ainda, a gente tá passando por uma reforma, né? A gente passou por uma reforma tanto interna como externa, né? Tá sendo entregue agora a presidência, né? A presidência tá em reforma, tá finalizando. E a gente vai entregar toda a estrutura aí pra sociedade. Externa até, na verdade, tipo, é uma restauração, né? Restauração. Porque acho que nem pode Fachada, mexer, né? na verdade a associação ela tem nível de proteção, né? Então ela não pode mexer em algumas coisas, né? Uhum. E tá sendo pintada, foi trocada praticamente todas as portas de madeira. Foi uma dificuldade pra gente encontrar quem fazia, porque são portas sob medida. A gente encontrou em Santa Catarina um fornecedor, né, que fazia. Então foi bem. As foi bem janelas difícil. também, né? As janelas, Então assim, foi bem bacana. Então a gente passou por várias modernizações. E aí quando prédio antigo, né, com as paredes grossas, né, bem feitas, né, na época e tudo mais. Então existem coisas que a gente só pôde, até demorou, né, por conta que quando você começa a mexer com obra, que aí você vê exatamente, você às vezes você não imaginava que tinha que trocar alguma coisa e depois você tem que trocar, né? Então até a obra demorou um pouco por conta disso também. Ah, imagina. Imagina se tivesse que fazer um furo naquela parede lá. Não, teve isso também. Teve? Teve um rapaz que tinha que passar uma broca, né? Nossa. E não dava. Pedia uma, depois não dava, pedia outra. Pediu acho que mais 4, 5 brocas diferentes. Nossa, Imagina. tamanho. Uma coisa, Ricardo, a associação comercial também tem câmaras dentro dela, né? Sim. A associação comercial ela é formada por 25 câmaras. As câmaras setoriais são os segmentos dos nossos associados. Então a gente tem área de TI, a gente tem uma câmara de assuntos aduaneiros e portuários, a gente tem de navegação, a gente tem câmara voltada à construção civil, petróleo e gás, instituições de ensino, instituições financeiras. Então a CS ela é dividida por câmaras setoriais. Os 380 associados estão divididos em 25 câmaras setoriais. Legal. Inclusive, nós fazemos parte de uma, né? Sim. A de TI, né? De TI. De De TI, sim. E uma coisa, a associação também apoia os jovens empreendedores, né? Sim. Tem alguma coisa assim, né, dentro dela? A associação tem um projeto ACS Jovem, né? Que é um projeto mantido pela CS, onde a associação tem como missão desenvolver os jovens empreendedores, né? O mercado, para o futuro. Então, normalmente são os filhos dos nossos associados, né? E a gente tem isso, tem formatura, cada ano tem um coordenador novo, diferente, né? Então isso é bem legal, isso
fomenta bastante a cidade de Santos. Né? Esses jovens são de qual idade, assim? De 18 a 35. 18 a 35? É, eu já não posso mais, né? O Jean pode, olha lá. É, Vamos ver ali, ó. mas é muito legal, é bacana, pô, é um grupo, eles fazem bastante visitas às empresas, eles trazem também bastante executivo de nome, então é bem legal mesmo o projeto. Eles fazem curso de oratória, bem legal, cara. Na minha época, né, nessa idade, eu tivesse o desejo de empreender, eu teria feito, porque é bem legal. E são todos filhos dos associados? Não são todos. A gente tem Abre para outros a gente abre, jovens também. é aberto, não existe uma limitação, tem que ser associado, não. A gente tem muitas empresas que não são nem associadas, mas são jovens que estão começando aí. É importante, né, a gente importante contribuir a com os gente- jovens. Sim. Esse é o Eles- papel da associação, Sim. né? A associação tem como missão, né, desenvolver os negócios da região, né? É importante para a cidade, né? Então, esse é um papel da associação. Esse é um dos papéis da associação. Entendi. Ô, Ricardo, você falou do programa lá que tem de 30 minutos. 30 minutos 30 na TV. minutos. Esse é aquele ACS na TV? É o acesso na TV. Mas daí tem os dois programas lá, que um é até da Andréia lá que a gente tava Isso, comentando. a gente tem duas vertentes, né? Tem uma vertente mais institucional, onde você pode falar sobre a sua empresa, sobre o seu negócio. E a gente tem uma outra vertente que é mais voltada à sustentabilidade, né? E aí é liderado pela Andréia. Legal. Isso, e como que vocês promovem, assim, o programa lá da sustentabilidade para os associados? A associação, né, faz parte do manifesto do SG, junto com a autoridade portuária, junto com a prefeitura também, aonde Com o Fábio Tatsubo, né? exatamente. E é isso mesmo. O Rotary Club do Santos Gonzaga também é É. signatário. Então a gente tem diversas empresas signatárias. Eu acredito que hoje a gente esteja com mais de 150 empresas participando desse projeto. A associação encabeça esse projeto junto com a prefeitura, né? E aí a associação tem um olhar sustentável. Isso foi um pedido do nosso presidente, né, e diretoria. Então a CS tem como regra também fazer parte, né, cumprir as metas, né, cumprir os objetivos, né, de sustentabilidade. Então, com isso, a associação deixa à disposição dos associados, né, toda a parte de assessoria, ajuda, né, na parte sustentável. Tá? Não, pode falar. Não fala você. Não, eu ia perguntar se até a gente até havia mencionado, né, a questão aqui do centro, justamente na época da pandemia, né? Como que foi para a associação esse tempo aí da pandemia? O que vocês talvez fizeram? Quais foram as atitudes que vocês tomaram na época? A ACS, por prestar um serviço essencial, que era o certificado de origem, né? Essencial porque o comércio precisava circular, né? As empresas ficaram fechadas. A ACS não fechou nenhum dia. A ACS trabalhou todos os dias em sistema de plantão, né? Plantão não, de rodízio, na verdade, né? Uhum. Trabalhavam uns 10 funcionários, né, num dia, no outro dia mais 10 e assim sucessivamente, né? E aí a associação trabalhou normal, né? Nessa época trabalhou de forma prestando serviço para a sociedade, né? E a gente, eu lembro que chegava aqui era um breu, né? Não tinha ninguém na rua. Eu lembro do centro assim também. Centro fechado, tudo fechado. Não tinha nem lugar pra gente almoçar, né? Comer, fazer alguma coisa. Então, foi uma sensação muito ruim, né? O centro antigo ainda, né? Eu cheguei a andar. Lembro que um dia eu peguei e saí andando assim, vazio. Parecia aqueles filmes de Não tinha fim trânsito, do mundo, né? Que tipo não assim, tinha acabou trânsito. o mundo. Posto de gasolina vazio, Não, tudo vazio. lembra- Combustível barato. O combustível desceu, o valor do combustível caiu, né? Porque não... Eu lembro de pagar no etanol, foi R$2,30. Bons tempos. Bons tempos. Agora R$4. Eu lembro que eu e o Rudolf estávamos passando, Aham. perto até da associação comercial ali Sim. da prefeitura também. Aham. Deserto, não tinha ninguém. Ninguém. Se passasse aquele matinho rolando assim, parecia aqueles filmes de faroeste, aquelas cidades fantasmas O lá que de me, faroeste. o que eu não sei se vocês recordam disso.
A sensação que era, não sei se vocês lembram, uma vez que deu um toque de recolher, que as empresas fecharam, aqui o centro todinho fechou, tava aquela briga entre, Sim, lembro. lembro, lembro, crime organizado contra a polícia, tal, Sim. tal. Meu, foi mais ou menos aquilo lá, porque não tinha ninguém na rua. A gente não encontrava com ninguém. Nós estávamos aqui já no centro, já. É. A gente tava nos lembra dessa época aí. Entendeu? né? Foi punk, essa época foi punk. E é a mesma coisa, pô, foram bastante tempo, né? E aí teve muito a ver com política, né, cara? A gente sabe que isso aí teve decisões políticas. Parecia que o Covid era só no Brasil e não foi verdade. Morreu gente no mundo inteiro. Sim. Mas a gente sabe que todo mundo era o pai da vacina, né? Todo mundo queria levar a fama de trazer. Eu trouxe a vacina, não é pra tomar, e aquela briga política que não levou a nada, pessoas morrendo e nada era feito. Então, foi uma situação muito. A gente viu que a gente não é nada, né? A gente tá vivo hoje. Eu perdi colegas, né? Perdi pessoas próximas. Então, assim, a gente não. A gente sabe que hoje a gente tá vivo, tem que agradecer a Deus. Eu acho que a gratidão por estar vivo, Verdade. tem que ser maior que tudo, porque muitas pessoas não tiveram essa mesma chance, né? Pessoas que perderam seus familiares não conseguiram nem se despedir antes da morte, né? Então, eu acho que foi pesado, eu acho que foi pesado. Eu escutei falar que tinha uma nova cepa e ia acontecer de novo e tal, mas eu acho que era tudo Isso foi boatos. boatos, só. eu acho Sim, que sim. não aconteceu. Mas foi uma situação muito triste, né? Pra Mas todo mundo. eu acredito que se houvesse novamente um tipo de pandemia, pelo menos assim, questão de. Nós íamos estar um pouco mais. Estruturados? Exato. Assim, questão de tecnologia. Igual, um exemplo, né? Que até mudou muito para nós. Até para alguns clientes nossos. Antigamente, um cliente mesmo falava assim: olha, antigamente eu tenho um cliente que fica no interior. Então, quando eu tinha reunião, eu pegava, eu ia lá pro interior para fazer essa reunião. E depois, por causa da pandemia, a reunião era Virtual. virtual. Só que depois da pandemia, nós vimos que a reunião virtual era tão eficaz quanto. Claro que uma vez ou outra vai até para questão de ter aquele almoço, aproximação, né? Mas em muita coisa abriu os olhos assim para ter as reuniões virtuais, viu que é possível O home office. o home office. Não, É. Mas eu já ouvi falar que o pessoal agora às vezes não quer nem atender mais fisicamente. É. Prefere reunião virtual. Tem muita Eu coisa. acho que a primeira, acho que quando você, ainda mais, pô, você vai sair daqui de Santos pra fazer uma visita no Rio de Janeiro, né? Fazer uma visita em São Paulo. O custo que é pra você fazer uma visita e às vezes talvez não faça sentido pra aquela empresa, eu acho que às vezes pra você também não compensa. Eu acho que dependendo da empresa, eu acho que você pode iniciar de forma virtual. Eu acho que se for interessante pra ambas as partes, eu acho que o presencial é melhor que o virtual, né? Eu acho que o olho no olho, eu acho que essas coisas não conseguem substituir É que o virtual, brasileiro realmente tem que ter esse contato físico, assim, esse olho no olho, o aperto de mão, sim. tudo. É diferente realmente diferente. você fazer virtual. Virtual não E a substitui. gente Faz trabalha com diferença, sem tecnologia. dúvida. A gente trabalha com tecnologia, mas a gente sabe que esse olho no olho, esse aperto de mão. Faz diferença. Faz Faz diferença, diferença, faz diferença. Então, assim, eu normalmente, se é uma pessoa que eu já conheço, normalmente eu faço uma visita presencial, mesmo que seja em outro lugar, né? Outro estado ou outra cidade. Mas quando a gente não conhece a pessoa e às vezes Às vezes o primeiro contato. primeiro talvez. contato, até pra pessoa te entender, saber o que você quer, eu normalmente eu prefiro fazer o virtual, né? Tive que aprender a fazer essas reuniões, né? Sim. E aí depois a gente parte pra fazer uma visita pra concretizar, né? Algo mais sólido, né? Sim. Básico aí. Uma coisa, já que a gente tá falando ali de tecnologia, como que a associação comercial assim se adaptou às mudanças de tecnologias? Boa pergunta. Eu vi todo o crescimento da SES, né? A gente era tudo papel. Só pra vocês terem uma ideia, a gente produzia na faixa de 50 mil folhas por dia. Perdão, por mês, né? Então, Algumas árvores aí, né? exatamente. Então, assim, a utilização de papel era muito grande dentro da associação. Então, ao longo dos anos, principalmente
nos últimos anos, né, da gestão atual, investiu-se em sistemas, foi mudando a história, né, do papel ao eletrônico, né? Hoje, só para vocês terem uma ideia, a gente estava tendo uma reunião, a gente estava mostrando alguns números, a CS era 100% papel na emissão desse serviço de certificado de origem, e hoje somente 3% é papel. É quase zero, né? A gente está caminhando para o zero. Então a gente teve que investir em sistema, trazer funcionalidades novas. Hoje meu cliente pode estar em qualquer lugar do Brasil ou fora do Brasil, pode estar emitindo esse certificado, né? A associação tem diversos sistemas, tanto na parte financeira, na parte comercial, como CRM, né? Então a CS hoje tem um olhar mais voltado à tecnologia, né? É uma entidade tradicional, né? E tem um olhar mais voltado à modernização, à tecnologia. Então é bem legal. Então eu vi toda essa evolução, né? Do papel pro digital, pro eletrônico, pra digitalização, né? Então é isso. E tem que ter, né? Hoje em dia, se você não tiver a tecnologia de ponta, assim, Sim, fica sim. difícil, né? Não, hoje se você não tiver investindo nisso aí, tu vai ficar para trás, né? Não tem jeito, tem que investir. Não é barato, mas é necessário, né? É o que a gente sempre fala. Isso. Você ia Eu ia falar comentar isso Fala aí, mas pode não, falar. fala. O Jean sempre fala isso, né? E na verdade nós vimos isso acontecer com muitos clientes. Assim, nós trabalhamos na área de TI desde Uhum. quando era aquele Windows 3.11. Não sei se você Sei, lembra mas- disso. Que nós instalávamos com disquete, né? Pô, DOS, né? Era o DOS? Exato, ainda era isso. DOS. Exato. O DOS, aí depois veio a tecnologia, o Windows 95, não foi? Exato. Pô, depois Mudou 98 tudo, aí. né? Lembra? Acompanhei tudo. 95 era 11 É. disquetes pra instalar. Cara, Mas é interessante isso porque nós vimos o seguinte: muitos clientes que continuaram investindo em tecnologia, hoje eles estão e cresceram. sim. Alguns que na época eram até relativamente Grande. grandes, mas eles não queriam investir em tecnologia, não queriam assim, se atualizar. Sim. Hoje, muitos infelizmente acabaram ou fechando, ou ficaram extremamente pequenos, mas é porque a tecnologia é essencial, né? E os nossos clientes que investem em tecnologia estão crescendo cada vez mais. Mas Os que estagnam, Sim. é obrigatório. sempre baixo. Isso é real, né? A Netflix, né? O Uber, a 99. Exatamente. Foi quebrando, um quebra o outro, né? O 99. Na verdade, o Uber, né? Quebrou os taxistas, né? Deu uma prejudicada nos taxistas. A Netflix A quebrou lá a o Blockbuster. né? A Tem a da Kodak, a Kodak, né? Cybershot quebrou a Kodak, que Exato. não quis investir. Então é uma quebrando a outra, tá ligado? Quem investiu ficou pra trás. Dá um exemplo, padaria. Hoje não existe mais padaria, né? Hoje é empório, né? Sim. Exato. Entendeu? Então, assim, se você não fizer nada, não tiver uma sacada, nada, achar que, não, isso é besteira, você vai ser engolido, não tem jeito. Cada vez o mercado é mais exigente, né? As pessoas são mais chatas, né? São mais, né? Preferem, às vezes, pagar mais caro, mas ter um produto de qualidade, né? Então, se você não tiver um olhar empreendedor, né? Visionário, você vai ficar para trás, não tem jeito. Sim. Não, e tem que sempre enxergar, né, no futuro. Eu lembro que antigamente nós vendíamos um produto, dentre muitos mas esse foi muito evidente, que é aquela conexão, nossa, me fugiu. X25. X25. Certo. Que os despachantes, muitos despachantes aduaneiros utilizavam, né? Uhum. Para conexão com Ciscomex. Isso. Certo. E nós, então, fornecíamos essa X25. Só que até o Jean, na época, falou assim, olha, Rodolfo, daqui a alguns anos, poucos anos, na verdade, né? A X25 vai acabar, por causa da internet. Sim. Né? E de fato chegou esse momento, já faz tempo, né? Mas chegou o momento. Então, o que nos salvou
foi sabendo que um dia a X25 ia acabar, a gente começou a focar em outras coisas. Sim. E também nessa questão da internet, né? Foi agregando Foi outros agregando serviços. outros serviços. Tanto que quando chegou o fim ali, e de fato começou em um ano, todos os clientes que nós tínhamos de X25 foi, sabe? Não vou precisar mais, não vou precisar mais. E assim foi indo. Sim. Se nós não tivéssemos nos preparado para isso, a gente já teria quebrado. Fácil, fácil. O engraçado, eu fui na minha mãe no domingo. Domingo? Foi domingo, foi no Dia das Mães. Fui na casa da minha mãe no domingo e tal. E minha mãe veio com uma caixa. Devia ter uns 10 celulares. Tinha tudo, Gradiente, aquele tijolão, né? O Nokia. Nokia, Ericsson. Aquele que levantava a antena. Tinha um V8, que era meu sonho ter um V8. Era um fininho assim. Novinho tava lá. Eu nem lembrava disso aí. E hoje o que a gente tem de celular totalmente diferente, né? Lembro de um comercial do Pelé. Não sei se vocês vão lembrar. Ele tava dentro de um trem. E aí ele atendia o telefone, era foto de uma outra pessoa. Acho que do Fábio Costa. Não lembro se era. Fábio Costa falando. Acho que era isso. O Fábio Costa falando com ele e tudo Tem mais. alguma imagem aí, Guilherme? Dá um. Eu gosto de pegar o Guilherme assim de surpresa aí. Se achar, Guilherme. Então, assim, pra você ver a evolução, né? Que hoje a gente consegue falar com uma pessoa em outro lugar, né? Pelo um telefone, coisa que, pô, na época que eu vi o comercial, eu falei, pô, aonde tirou essa ideia, né? Então, isso se tornou realidade. Demorou um pouquinho, mas se tornou realidade. Sim. Então, assim, a gente sabe que hoje a gente não vive sem internet, sem tecnologia, sem celular. Fica aí 1 hora sem o WhatsApp pra tu ver. Não dá. Hoje em dia. Acho que ano passado, ano passado deu uns 2. É isso aí, né? É Não isso precisa aí. pôr Ó. o áudio, não. É só ver aí. Dá um. Aí, ó. Ali é o Galvão Bueno, não é? Era o Galvão? Acho que era o Galvão, se eu não me engano. É ela. Aí. Nokia. Então, assim. Aí, aqui no centro, lá de Santos, ali, ó. É o centro. Centro de Santos. É. Então. Na estação de trem, não é ali, ó. Aí, Bonde. 99, hein? Mudou. 26 anos, hein? 26 anos atrás. Eu lembrei desse comercial. E aí, o que acontece? Hoje, se você ficar sem sinal... Ó, eu fui na Intermodal no dia 22, Agora, né? 22 de abril. Eu fui na Intermodal, e aí, uma feira de logística, né? E com muita dificuldade de logística lá. Demorei 3 horas pra chegar. Uma feira de logística que a logística passa longe. E aí, pra chegar na Intermodal, demorei 3 horas pra chegar. Pra poder entrar, né? Exatamente. Da porta da Intermodal até o estacionamento, demorou 1 hora e 45. Nossa. Saí daqui era 11h20 da manhã. Cheguei lá 3 horas da tarde. Isso foi o tempo. Aí, chega na porta, a pessoa chega e fala assim, não, tem que dar a volta, vai colocar o carro lá no Sambódromo. Eu falei, pô, porque não avisou lá antes, cara. Né? Beleza. Chega lá dentro da feira, o telefone não funciona. O telefone ficou sem sinal. Não só o meu, Nossa. de todo mundo. Só quem tinha internet dentro dos stands, né? As empresas que compraram o pacote. O Wi-Fi ali. Exatamente, tinha internet. Pô, baita sacanagem. Como pode uma feira que passa milhões de pessoas... Não tem internet. Pô, não tem internet. E você vai num presídio, tem internet. Pô, lá não falta, né? Não, meu? e ainda Lá não sabendo falta. que logística, você não pode ficar sem comunicação. Entendeu? Então, muito ruim. Muito ruim. Então, imagina, pô, eu fiquei sem internet das 3 horas que eu entrei lá até o final do dia. Acho que eu saí de lá era 7h30, 8 horas da noite. Acho que foi isso. Nossa. Fiquei sem telefone lá. Quando você saiu, só mensagem, né? Aí quando eu saí um monte de mensagem no WhatsApp. Então, assim, pra você ver como que pode, hoje, vivendo no mundo que nós vivemos, uma feira do calibre que é a Intermodal não tem internet, né? E, pô, E como pode? Porque é lá na Imigrantes. não é mais na Imigrantes. Ele Não mudou foi? mudou de lugar. Lá no AMB, né? Lá na Zona Leste, né? Agora foi no AMB? É perto do Sambódromo agora. Ah, tá. Então, mas era pra ter sinal ali na teoria. Não, mas não é o local, né? Eu não sei o que é. Mas
Meu telefone Então, não funciona. mesmo lá também, porque igual lá é um centro, não Sim. tem como Eles ficar. colocaram um bloqueador ali. De É, só se- Provavelmente. tem que pegar esse mesmo É bloqueador que você não e viu lá, colocar devia ter um stand ali, ó. Pega a no- conexão. Tem que colocar esses bloqueadores lá nas penitenciárias, né? Lá é liberado à vontade, né? Então, mas às vezes é aquelas interferências que acontecem quando tem muita gente junto também, né? Que nem quando Pode tu vai em ser. show. Lá no Allianz em show, não tem sinal de jeito nenhum. Ah, É igual, Então, não, tipo, por exemplo. mas alguma coisa tem que ser feita. Alguma coisa não, tem que não, ser feita. dia 31 pra dia 1º. Em praia, acho que todas, Santos, Praia Grande, tudo. Fica impossível você falar. Ah, é? Sim, você manda uma mensagem, chega depois de tantos minutos, sei lá quanto, tudo, porque. Antigamente É- era assim, mas eu não me recordo. Não, Recente. sim. Esse ano também foi assim. Esse ano também foi assim? Foi, Não me recordo. teve. Demora pra Demorar pra chegar. É porque assim, a antena é feita pra ter, 1 milhão de pessoas. Chega 5 milhões, Entendi. vai fazer o quê? As pessoas que estão próximas àquela antena aí, você tá falando? Sim. Ah, Eu tinha Fica- falado de celular, né? Eu só lembrei de uma história. Você vê como que celular é importante mesmo, né? E a atualização dele, né? Eu fiz missão em 2003, né? Fui missionário. certo. Nós tínhamos alguns amigos e que também estavam servindo missão lá. Só que nós tínhamos aquele celular bem antigo. Já tinha até os celulares novos, mas o nosso era aqueles velhão lá, grandão, né? Sei. Tijolo, né? Que a gente chamava de Exato. tijolo. Aquela lá, se E- pegasse na cabeça, matava o cara, né? E daí nós tínhamos que a missão lá proporcionou pra gente ter aquele contato na época. E eu tinha um amigo meu, ele era americano, né? A dupla era americana. Eles tinham esse celular e eles queriam... do bolso deles, eles queriam comprar um celular mais atualizado, né? Eles falaram, não, eu não gosto de andar com esse celular, é muito antigo e tal. Quero um novo e tal. Só que a missão falou, não, é padrão, você tem que ficar com esse antigo. E um dia eles estavam andando na rua, um carinha parou pra Voltar. assaltar. Passa o celular, não sei o que, não sei o que. Ele feliz da vida, né? Ele ficou super feliz, tipo, entregou o celular. Porque era a oportunidade do cara levar embora aquele celular velho e ele compraria um novo, né? Daí o carinha, o bandido lá ficou olhando assim. Pega de volta. Daí falou assim, dá 10 reais que eu devolvo o celular. Ele, não, pode levar. Dá 10 reais que eu devolvo o celular. Não, eu não tenho dinheiro não, pode levar. Ele até tinha, né? Mas ele falou, não, pode levar o celular. Daí o cara ficou olhando assim pro celular e falou, toma, devolveu o celular. Falou, caramba, que droga. Nem assim. Nem ladrão quer, né, Não, né? É bem por aí mesmo, né? Não, mas a gente... É muito legal a tecnologia, né? O que ela proporciona, né? Fez Necessário. com que a gente esteja mais próximo, porém, em alguns momentos a gente acaba dando menos valor pra quem tá próximo. É. Às vezes você dá mais valor pra quem tá longe, mandando mensagem, às vezes você tá do lado de uma pessoa e você acaba não dando atenção àquela pessoa. Então, né, tem o lado bom e o lado ruim ao mesmo tempo. Ô, Rudo, fica boa de contar uma história engraçada. Tem alguma história engraçada, assim, que você passou, Engraçada. assim, na associação comercial? Engraçado. Ou desafiadora, né? É, ou Alguma coisa desafiador, assim que- Algo desafiador? Pô, teve uma que não foi na associação, mas aconteceu comigo, assim, que eu me recordo. Você me pegou de surpresa, assim, não me recordo agora de uma situação na associação. Teve uma situação muito engraçada comigo, foi o seguinte, eu tava na associação, né, aí tem a ver com a associação, né, eu tava na associação, aí um ex-administrador me ligou, falou assim, ô Ricardo, tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, tal. Assim, é o seguinte, eu sou coordenador de um curso de exportação e eu gostaria de te chamar para ser professor. Eu falei, cara, nessa época, não foi agora, isso deve ter sido em 2006, 2007. Aí eu falei, pô, mas eu não sou professor, cara. Não, pô, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que. Aí eu falei assim, pô, mas como é que é? E eu tava precisando de dinheiro, né? Aí eu falei assim, Oportunidade. aí eu falei assim, pô, tô precisando de dinheiro. Eu falei, quanto que é? Aí ele falou, acho que era R$9 por hora que ele pagava. Aí eu falei, pô, mas eu vou falar sobre o que, cara? Não, tu vai falar sobre exportação, trabalha com certificado de origem, vai se dar bem e tal, tal.
Aí eu pensei. Eu falei, eu te dou a resposta depois. Eu fiquei pensando. Aí eu fiz as contas lá, tava precisando de dinheiro, tava numa época dura, mano. Dura. E aí eu falei assim, não, beleza. Liguei pra ele e falei assim, não, beleza, vou dar aula. Nem sabia por onde começar. Mas essa foi punk. Naquela época você era tímido. Tímido ao extremo. Eu falei, como que eu vou dar aula? E aí eu peguei. Eu falei assim, só que é o seguinte, e o material? Não, fica tranquilo. O professor que era, eu desliguei ele, eu vou te mandar um material. Falei, quando que é a aula? Daqui a 15 dias. Daqui a 15 dias. Né? Tem um tempinho aí pra eu estudar, né? Aí beleza. Aí ele mandou, a aula era os sábados. Aí eu falei assim, beleza, então me manda o material e eu vou estudar. Assim, isso era tipo uma terça-feira, né? Tinha 15 dias, eu falei assim, ele vai me mandar o material amanhã, eu vou estudar no final de semana, tudo mais, e vou lá e dou aula, ver o que dá, né? Uhum. Aí beleza. Aí chamei ele na quarta, falei, cadê o material? Não, vou te mandar. Aí passou quarta, passou quinta, passou sexta, e eu cobrando ele todo dia. Passou sábado, passou domingo, segunda, terça, quarta, quinta. Chegou quinta-feira e a aula era no sábado. Já tinha dado 13 dias. Aí eu peguei e falei assim pra ele, falei assim, cara, cadê o material, meu amigo? Aí sim, tu vai me prejudicar, mano, eu vou passar vergonha, velho. Não, fica tranquilo. Beleza, a aula era no sábado, sabe o que era que ele me mandou? 11 horas da noite de sexta. Nossa, Maria. Não dormiu. Nossa, mãe. Caraca, aí, mano. Peguei um negócio e comecei a ler, não entendia nada. Falei, como que eu vou passar orientação pra alguém de algo que eu não entendo nada, velho? Mas sabe o que deve ter tido também? O nervosismo. Não, também. Bateu o nervosismo ali, daí o negócio... Não, mas, pô, eram termos, coisas que eu não sabia. Eu sou advogado, né? Sou bacharel em Direito, né? Uhum. Tenho OAB e tudo mais. Mas, pô, eu fiz faculdade de Direito, né? Eu não fiz uma faculdade de Comex, né? Comércio exterior, tudo mais, né? Pra entender, pelo menos pra, né, saber. Eu fazia um pedaço, né, da área de exportação, que era o certificado de origem, um documento, praticamente o último documento da exportação. Mas, pô, o que vem antes, eu não sabia. Aí, peguei o material, fiquei lendo, nem dormi. Fiquei lendo, beleza. Aí cheguei lá no sábado. Aí não, eu fiz fiz uma programação, né, o que eu ia falar, né, agora das 8 às 9 eu falo tal coisa, das 10, né, começava às 8 horas da manhã, das 8 às 9 eu falava tudo sobre isso, das 9 às 10 isso, das 11 aí fiz um cronograma de que eu ia então falar. eram várias horas de... Pô, era o dia inteiro, meu amigo. Nossa! Minha mãe do céu. O dia inteiro. Não, Parava só na hora do almoço. Se fosse umas 2 horas, até dá pra dar Nada. Eu era das 8 ao meio-dia, voltava às 14 até às 18. Eram 8 horas. Minha. Aí, beleza. Fui lá. Aí eu... bom dia. Todo cheio de vergonha, né? Não tava acostumado. O pessoal todo me olhando, ninguém nem respondeu. Nossa. Aí eu falei, então, pessoal, eu vou ser o professor, vou ensinar pra vocês a aula sobre Comex e não sei o que lá, não sei o que. Eu vou começar por tal coisa, tal. Comecei a falar, tal. Todo mundo me olhando, cruzaram os braços, me olhando. Aí eu já comecei a ficar em pânico. Eu falei, caramba, meu, o bicho vai pegar. Aí, meu, falei. Quando eu olhei no relógio, 8h30. Nossa. Eu falei, e agora? O que eu vou fazer, meu amigo? Tipo, já terminei aqui. Eu não tenho nem mais o que falar, da velho. manhã já foi. Aí eu falei, vou ter que enrolar esse cara, mano. O que eu vou fazer? Meu, aí comecei a inventar uns... Falei assim, pessoal, vamos se unir aqui, vamos fazer uns grupos, fazer uns exercícios. Nossa, meu, foi a maior bagunça, velho. Sinceramente, foi o negócio mais engraçado, mais louco que eu já fiz. Maior bagunça, maior zoeira. Um olhando pra cara do outro, falando assim, esse cara é maluco, né? Aí beleza. Aí fui pra casa, almocei. Aí eu falei, vou chegar. Falei, puta. Aí consegui. No almoço ficou... Não, nesses negócios de dinâmica aí, consegui matar às 4 horas, né? Aí acabou meio-dia, eu falei, cara, eu vou pra minha casa.
vou pensar o que eu vou fazer, né? Tal. Aí eu almocei rapidinho e fiquei Mais pensando. 4 horas. Eu falei, agora eu tenho mais 4 horas, meu. O que eu vou fazer? Aí beleza, aí eu falei assim, vou voltar de novo pra dinâmica, mano, pra ir até as 6 horas. Não tinha mais conteúdo pra eu dar, porque eu não lembrava, não sabia, não tinha como mais. Aí beleza, tô subindo a escada. Caraca, eu escuto a menina falando, caramba. E aquele maluco daquele professor, velho? O cara não sabe nada, velho. O cara é doido. Aí eu falei, cara, aí, mano. Daí desmotivou, Aí foi os piores passos que eu já tive, até eu chegar na sala, meu irmão. Aí a menina, quando me viu, ficou branca. Outro dia encontrei com a menina. Outro dia não, faz uns anos. Encontrei com a menina ficou até branca. A menina falou, aí eu escutei, né? E ela viu que eu me liguei, né? Nossa. Cara, essa foi a maior vergonha que eu já fiz na área, né? Vamos dizer, na área profissional, né, velho? Foi a coisa mais maluca aí que eu já fiz, foi isso aí. Mas aí passou e nunca mais eu voltei nesse lugar, entendeu? Basicamente foi isso. Aí depois aí depois de passar um tempo, de tanto as pessoas me pedirem, faz um curso de certificado de origem, tal. Aí eu implantei um curso na associação de certificado de origem. Aí eu comecei a tentar me soltar, né? Mas era muito ruim. Mas aí eu fui tentando dar um jeito na minha vida, perder um pouco da timidez, mas... E aí era algo que você dominava. Aí pelo menos era algo que eu dominava, pelo menos deu certo. Fiz ainda 2 cursos aí, mas nunca mais fiz. E aí depois foi esse momento aí que eu era pra ir pra área comercial. Foi coisas desafiadoras, mas isso aí foi o negócio mais maluco que eu fiz, que foi a pessoa ainda falar, né? Falar, caraca, esse professor é maluco, velho, não entendi nada. Então basicamente foi isso. Pô, desafiador mesmo, né? Pô. E, Ricardo, assim, o que você vê, assim, como a associação enxerga a questão do porto e o futuro aí? Sim, na verdade, todas as pautas voltadas a porto, a logística, né? Nova descida da imigrantes, né? Tudo passa lá. Todos esses temas, eles são trazidos, né, para a CS. Legal. O túnel que vai... O túnel, né? Nova descida Do de Guarujá, imigrantes, né? Nova descida de imigrantes, o túnel. São pautas que são discutidas na CS. Então a CS sempre está à frente desses projetos, sempre está à frente dessas discussões. Então isso é muito importante, até porque nosso quadro associativo, além das empresas exportadoras, a gente tem um grande número de empresas voltado a porto e a logística. Então, armadores, né, terminais, basicamente quase que a maioria dessas empresas são nossos associados. Então a associação tem obrigação, né, de estar sempre à frente desses projetos, desses assuntos. Né? E você acha que vai vir mesmo fugiu o terminal de passageiros? Sim, vai vir. Vem. Ali atrás da associação, né? Próximo da associação. Porque estão até terminando de construir ali, né? Vai vir. Passarela ali, né? Vai vir. A Marimex vai sair dali também. Mas a passarela é pro Parque Valongo. Né? Não, ali é pro Parque Valongo. Ah, tá. É bem atrás. Não, mas vai vir o terminal. Vai vir sim. Muitas coisas vão acontecer, né? Mas tem, acho que ainda mais alguns... Tem mais alguns anos, né? Não é tão rápido assim, né? Aí será que a gente vai estar vivo para ver? Não, vamos ver. Vamos ver sim, vamos ver. O túnel vai sair, as coisas vão sair. Até porque o governo estadual, o governo municipal e o governo federal estão empenhados nisso aí, né? Antigamente... no túnel, né? No túnel. Falando do túnel. Então, assim, vai acontecer. Não, isso... Porque todos eles querem ter essa... Quem vai entregar? E o túnel, parece que é mais de 100 anos que falam. 100 anos. Há 100 anos é falar desse túnel. Túnel, ponte, né? Tem uma história que, não, vai ser ponte é melhor. Não, é túnel. Tá? Então, assim, existe... E tanto que alguns dos nossos governantes estão lá fora discutindo sobre isso. Né? Eles estão em viagem, em missão para tá discutindo qual a melhor empresa, qual que é o melhor projeto em si, né? A gente, há uns 6 meses atrás, a gente recebeu uma delegação da Espanha de empresários que queriam conhecer a autoridade portuária aqui, né, Santos, para estar entendendo melhor o projeto do túnel,
porque eles têm know-how, né? Tem condições de ser uma das empresas que executam o projeto, né? Ah, Então, legal, pô. eles estão. Uma das empresas que foi nessa comitiva tá fazendo uma parte do, do trem lá de São Paulo, uma parte um projeto do trem, acho que de São Paulo, mas eles tinham vários projetos em outros lugares, na Espanha e em outros países, com Na parte de túnel. Europa tem Na alguns Europa túneis por tem, baixo sim, da... tem da sim. Isso terra. já não é novidade. São empresas que não são pequenas, são empresas que já estão acostumadas nisso. Então, eles nos procuraram para que a gente fizesse uma ponte entre esses empresários e a autoridade portuária, entendeu? Então, foi bem legal. Teve até um cliente nosso que é de transportador, ele falou que o tempo que hoje vai para fazer do caminhão sair daqui do porto para ir para o Guarujá demora, não lembro agora exatamente, mas algumas horas. É 100 minutos, né? O túnel vai ser em Vai minutos. ser minutos. Vai ser bom, sim, vai ser bom. Acho que o VLT também vai passar, né? Vai ter várias. É um projeto bem, né? Audacioso. Bem audacioso, né? É um projeto bem diferente, né? Eu quero ver mesmo, né? Vai acontecer. Agora, quando vai acontecer, eu não sei, mas tá bem próximo, acho que, de acontecer, né? Uhum. Uma pergunta você já viu o centro naquelas épocas, né? Você conheceu o centro na Sim. época que bombava, né? A gente também. Você acha que o centro pode dar uma revitalizada aí no futuro? Eu acredito que sim. Existem projetos da prefeitura, né? Dando isenção de impostos, né? Reduzindo impostos e tudo mais. É que o centro ficou muito caro, né? A gente sabe que tem alguns empresários no ramo da construção civil que fizeram diversos prédios comerciais, né? E levaram essas empresas lá para outros bairros, né? Mas eu acredito que sim, eu acredito que o centro de Santos precisa mudar. Tem um projeto de trazer moradias aqui para cá para o centro. Então existem muitas coisas acontecendo, né? Para que isso venha a se tornar um centro mais pujante, um centro mais forte. Então, assim, é esperar, né? Fala Mas, que do atual governo é a menina dos olhos, é o centro de Santos, né? sim, o centro tem bastante coisa para oferecer, né? Tem. Se você vai Ó, não vamos muito longe, né? O centro de São Vicente, como é que é? Nossa, ali Parece que tu tá na 25. tá. Um formigueiro ali. Formigueira. Por que isso não acontece aqui em Santos? Não sei. O que precisa ser feito pra gente não precisa ter um centro daquele, igual de São Vicente, mas o que a gente precisa fazer para que o centro tenha de volta as empresas, né? E possa fazer isso. Poderiam ter, entre aspas, ruas, temáticas. Sim. Igual, lá em São Paulo, tem lá a 25 de março, você sabe que é todo aquele... Eletrônicos ali. Não, né? lá Ah, Santa Efigênia é Ah, eletrônico. é. A 25 de março É do outra comércio coisa. mesmo. Tem uma outra lá que é a Rua das Noivas. Então, Verdade. são ruas... Aqui a gente poderia ter... Só tem a da gastronomia, né? Tem a da gastronomia que é lá na Tolentino, né? Isso, lá na Tolentino. É. Então, aqui agora estão fazendo ali no Boulevard, ali perto da associação também, né? Ali vai ser... Vai ter. Ali tá ser vindo bem um legal banco ali. também, ali pra onde era o Bradesco, né? Tá vindo um branco. Parece que o Sicredi vai vir pra lá. O Sicredi vai vir. Vai sim. vir, Mas associado nosso também. Vai sair da Maduro Bueno, Vai vir lá ali pra- pra legal. onde era o Bradesco, né? Isso. Bom. O prédio do lado, onde é o Santander. Sim, tem bastante coisa. Aquele prédio é enorme. É enorme. Ali era, ao meu ver, né? É um prédio pra comportar tipo o Petrobras, né? Tem que ser uma empresa muito grande. Porque Sim. senão aquele prédio não tem mais finalidade, cara. Eu não sei o que fazer ali. Ali é um prédio que aos poucos, se nada for feito, vai acabar, né? É. Vai acabar. Que ali deve ser caríssimo. Aquele prédio PTU, tudo mais. Ali Sim. deve ser gigantesco ali. É verdade, isso daí é verdade. Entendeu? Então, assim, tem muitas empresas que podem vir pro centro. Só que tem que ter mais estrutura, né, cara? Não tem muita estrutura, né? O centro tá bem. Eu acredito que, olha só, a não ser um estacionamento, que vamos ter que saber ver o que a gente pode fazer para dar estacionamento para as pessoas. Uhum. E a questão de estacionamento também perto dos escritórios. Uhum. Aí o pessoal vem, porque igual,
os prédios estão se reformando. Então, a tecnologia, cabeamento, a parte de todas as internets, de vários provedores, você pode colocar no centro todo. Então, questão tecnológica não é. É mais questão, igual você falou, modernização. Uhum. O pessoal construiu prédios mais modernos fora. Sim. Só que aqui, se você fizer uma reforma interessante, uma reforma boa, no prédio, não deve nada. Igual aqui mesmo. Aqui não deve nada, esse prédio aqui. Uhum. Se é um No prédio centro- antigo, ele no também centro de cuidado, Santos, né? Sim. não deve nada para outros prédios Sim, fora concordo. daqui, viu? Eu acho o seguinte, que no centro de Santos, né, no centro onde nós estamos, né, eu acho que tinha que ter, basicamente, estacionamento, restaurante, e tem poucos. Eu acho que se você É que quer... fecharam alguns, né? Fecharam alguns. Se você quer ter estrutura, tu tem que ter bastante restaurante. Eu acho que tinha que ter uma academia. Tinha que ter uma academia, tipo uma dessas academias grandes aí que tem, né? Smart ou Fit, tudo mais. Tem que ter uma academia. Eu acho que tinha que ter a volta do McDonald's. Lembra do McDonald's aqui pro centro? Tinha. A gente falou O recentemente Jean aqui no mandou, né? Você podcast, mandou uma foto eu pra mim mandei pra você. recente, né? Caramba. Só deu Sabia saudade, que, olha né? só, a gente, eu e o Rudolf, quando iniciamos a nossa vida Aham. comercial, né? Sim, Empresarial, a gente comia todos os dias McDonald's. pra tu ver. Ali- Que era baratinho, né? Era baratinho. Hoje já não é tão Hoje tá barato. caro, hoje tá Hoje tá caro. Mas antes É. quebravam aqueles números aí, quebravam um galho ali, né? Sim, sim. Salvava ali. Então, assim, teria que ter mais atrativos, né, no centro de Santos, né, pra você Eu acho- vir, eu não creio só que- na eu- segunda a mas- sexta, você mas- vir no sábado e domingo. Mas eu creio que se vier moradia, o McDonald's volta pra cá. Pode ser. Nem acho. Porque, pelo que me falaram, o McDonald's saiu daqui porque sábado e domingo Não tem. fechado. Então eles não conseguiam fechar a conta lá. Se você vier aqui pro centro de Santos, aquela parte onde tá a associação, ela é movimentada. Aquela parte e a segunda depois da Bolsa, que é o outra Boulevard, né? Tem a Boulevard ali em frente à associação, aí tem a interrupção da rua e tem uma outra Boulevard que tem a parte do pessoal do café, né? Tem empresas do café. Essas são as únicas partes que tem movimento. E é determinado num horário, num sábado. Vem depois pra tu ver. Tem ninguém, Vazio, tem muito verdade. mendigo, né? Muito morador de rua. Então, assim, Santos precisa também ter um olhar para Apesar que- esse pessoal que vive na rua também, né? Porque se tu também não trazer, né? Segurança, né? Tinha que ter GCM ali, tinha que ter isso aí. Porque ali é turismo puro, cara. O pessoal vem de São Paulo, vem pra passear, né? almoçar ou pra visitar o museu. E porque Entendeu? dali, da associação comercial, o turista vai passar no Museu do Café, Aham. Frontaria Azulejada, Uhum. a pé, e vai pro Museu do Pelé, tudo a pé. Então são, Exatamente. acho que umas 8, 10 quadras, talvez. Acho que nem dá Não- isso, não né? dá isso, Não dá não. isso Dá não, menos, umas menos. 4, É. no máximo Então, 5 quadras. Então, 5 quadras desse entorno. Aham. Se não tiver segurança pro turista, fica Sim. chato. 6 horas. Anda aqui pelo cais aqui. Não vê ninguém. Não vê ninguém. Tu não vê viatura, tu não vê nada. Ó, aqui na frente do prédio eu vou e volto 2 Não, horas da manhã, aqui- 3 horas da manhã. Aqui tem, Porque a aqui tem GCM tá a aqui GCM na aqui, frente. né? Aqui, mas vai pra lá pra tu ver. É. Vai pra lá, pra trás da associação. Não vê ninguém. Não vê ninguém. Então, assim, alguma coisa tem que ser feita. Porque você, com uma estrutura, você consegue pegar uma empresa que tá lá em outro bairro, né? Ponta da Praia ou Gonzaga, você consegue trazer pra cá. Agora, se você continuar do jeito que tá, aluguel É caro, difícil. o aluguel do Centro de Santos é o aluguel mais caro, lá tá mais barato que aqui. Então não tem como, entendeu? Então é um pouco de consciência dos empresários que têm imóveis fechados aqui também diminuir o valor do seu aluguel. Isso que eu fico E surpreso, senão eles não não vai baixam, né? Eles não algum- baixam, entendeu? É que tá na mão de poucas famílias, né? Exato. São famílias Pra que eles têm- não muda. Eu Então, falo se pro o- Jean, isso aí. Se o cara ficar com o imóvel fechado, pouco Não muda importa pra nada. ele. O cara Não tem muda 100, nada. 100, 200 imóveis, 50 imóveis, 10 mil pra mim não faz falta, Exato. entendeu? É. Nem Tá foi bom. ele que construiu também, foi os pais, né? É, Então, eu tava mas comentando outro dia com o Jean, né?
Que às vezes o cara fala, tipo assim, pô, a gente fala, pô, mas o cara fica pagando condomínio, o cara paga IPTU e eu tava até falando pra ele, pra alguns, É. o que pra nós às vezes vai R$ 10 não ia afetar, pra ele É 10 mil, 50 mil. É. Deixa parado, deixa fechado. É isso mesmo. E a gente sabe que tem isso até com imóvel para venda. Tem família que tem muito dinheiro aqui em Santos que prefere não vender, dá um desconto para vender, a pessoa deixa fechado, porque assim, uma hora alguém vai pagar. Entendeu? Mas é gente que tem muito grana, né? Tá grana. Senão tu vende. Não sei, porque igual, eu já fiz uns cálculos. Igual, a gente até tava querendo comprar um imóvel Certo. aqui no centro. Aí eu fiz uns cálculos. Tem um imóvel que tá mais de 10 anos parado. Certo. Eu ofereci X. Aham. E ele paga de condomínio, IPTU, tudo. Aí eu pedi um desconto, lógico. O que ele já pagou de IPTU, de Nossa. condomínio, tudo, 10 anos. dá mais do que o valor do imóvel. Não, e dá mais do que o valor do imóvel e dá o desconto que eu pedi é pra ele, tipo, tirar essa encargo social dele ali, né? Só que ele não vende e tá 10 anos parado. Igual, dava pra ele ter Vai comprado ficar um outro 20. imóvel. Vai ficar 20. E Não dava pra muda. ele ter comprado um outro imóvel. E além disso, se ele tivesse colocado, se ele pegasse o dinheiro que eu tava oferecendo, colocasse numa aplicação mais sim, baixa que sim. tem, já dava pra ele Sim, ainda... mas é o que eu falo. Deve Às muito. vezes os caras que sabem coisa que a gente não sabe também, né? É. Porque quem tem dinheiro são eles. Na cabeça. Assim. Eu também não tenho, né? Não tenho esses imóveis, eu não sei qual que é a cabeça deles, mas na cabeça deles eu acredito que seja isso. Eles devem pensar o seguinte, falar assim, não, alguém vai pagar, velho, que eu quero. Deve ser isso E aí mesmo. fica esperando Ah, alguém pagar. Ah, não, aqui vai acontecer tal coisa, vai aumentar o valor, né? Tipo assim, dá um exemplo. Tem um projeto lá no mercado, né? Tem um projeto... não, ali já aumentou o valor, né, dos Sim, então, imóveis ali. exatamente. Pô, aquele lado lá, o que valia? Nada. É. Então, tem gente que tem imóvel lá, fala assim, opa, agora eu não vendo. Vou esperar acontecer, que aí vai valer 3, 4 vezes mais. Não, mas aí, até aí, tudo bem. Entendeu? Aí, ok, porque aí agora ele vai ver que tá valorizando. Uhum. Só que tem imóvel que tá parado e se deteriorando. Tá nem... paciência. Ricardo, foi um prazer aqui estar com você aqui. Top. Mas Eu tenho duas que passar coisas- rápido, né? Você vê? É. duas coisas que a gente sempre pede pro pessoal que vem aqui. Deixa um recado pra juventude. Ó, o meu recado, né, é estudar. Estudem, né? Se dediquem no que você quer. Acredite nos seus sonhos, né? Eu acho que falo isso pro meu filho. Eu falo assim: ninguém tem o poder de te diminuir, nem de bloquear o teu sonho. Eu falo pra ele. Então, se alguém um dia falar pra você, falar assim, você não vai conseguir, você não aceita, né, essa palavra negativa, né? Eu sou uma pessoa super pra cima, super. Eu acredito o que eu tenho de sonho, eu vou atrás, né? Então eu falo isso pro meu filho tem 8 anos, eu falo pra ele, falo assim, filho, nunca desista. Eu falo pro meu filho também que você quer saber se eu vou conseguir fazer alguma coisa, é me falar que eu não vou conseguir, né? Você chegar pra mim e falar assim, Ricardo, nem faça isso aí porque fulano já fez e não deu certo. Pronto, isso é a gasolina que eu preciso pra algo, né? Então o que eu falei pros jovens é isso. Vá atrás dos seus sonhos, tenho certeza absoluta que vai acontecer. Existe um processo, né? E as pessoas não querem passar pelo processo, né? Existe um processo que aconteceu comigo, não tinha como eu ser hoje, há 3 anos atrás. Eu tive que passar por várias situações e isso foi necessário. Então, existe um processo, você tem que enfrentar o processo. Enfrente sempre os seus problemas de frente, nunca de costas, né? Então, o problema, você tem que enfrentar o problema. Nunca decida, né, as coisas no mar mexido. Espere o mar baixar para você decidir, para você ter as suas decisões, porque senão você pode se precipitar, né?
E vai com tudo que vai dar certo. Eu acho que é isso que eu falaria pra todos os jovens. Tá certo. Aí. Qual que é o nome do seu filho? Bernardo. Bernardo? Bernardo, seu pai é 10, hein, mano? Seu pai é 10 aí. mesmo, hein? Obrigado. Agora a última. Ah, Um gênio apareceu aqui. Eu preciso pegar uma lâmpada Pô, gente. cara, Eu já procurei já. que preciso pergunta achar que tu uma- vai fazer pra mim? Mas vamos lá, vamos embora. Ricardo, você tem um único pedido pra humanidade. Olha, eu acho que as pessoas tinham que ter mais empatias pelos outros seres, né? Eu acho que ninguém tem o direito de criticar ninguém, de julgar ninguém. Eu acho que na vida a gente nunca quer errar. Se a gente erra, foi tentando acertar, né? Então eu acho que um pouquinho de empatia, eu acho que mudaria muitas coisas que acontecem. Ter resiliência, né? Se colocar na condição do próximo, eu acho que é o necessário para todos nós, né? A gente não tem o poder nenhum de julgar ninguém, independente do que a pessoa fez, deixou de fazer. Eu acho que ninguém quer fazer algo porque quer prejudicar ninguém. Pessoas fazem tentando acertar. Então, é isso que eu falaria. Tá É isso certo. que eu pediria, né? Isso Cara, aí. muito obrigado, Ricardo. Muito Valeu obrigado mesmo, Ricardo. viu? Obrigado, estamos à disposição. Quando precisarem, pode me chamar agora Tá que eu certo. venho Já ser. foi, né? Obrigado, E meu pessoal, querido. siga o Ricardo nas redes sociais dele, ó. LinkedIn, Ricardo Melo. No Instagram, @Melo Ricardo Oficial. E também AC Santos BS. É isso É mesmo. isso mesmo, é né? Isso mesmo. Falou, pessoal. E, pessoal, inscreva-se, curta e compartilhe no canal. É muito importante. Façam perguntas. Porque Comentem com mais bastante. interação a isso. gente tiver, mais a gente consegue trazer pessoas igual o Ricardo, pessoas top aí. É isso, Tá bom? obrigado aí. Eu Valeu, agradeço obrigado, imensamente aí a oportunidade. Tamo Valeu junto. Um mesmo. abração. Obrigado, Tchau, gente. tchau. Valeu, tchau, tchau. Um abraço, Valeu. tchau.